Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Evangelista Diltônio, certo? Esse é o nome do meu canal também. E hoje é mais uma pequena palavra ao teu coração, que Deus vai te abençoar nesse dia, amém? E no livro de Lucas, no capítulo 7, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 16, amém? Abra aí sua palavra e vamos meditar nessa pequena mensagem. E diz assim: em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Eis que com ele e os seus discípulos uma numerosa multidão. Como se aproximou da porta da cidade, eis que saiu o enterro de um filho, único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando, tocou no esquife e, parando o que os conduzia, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Sentou-se ao que estivera morto e passou a falar. Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande o profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Essa pequena palavra fala de um filho de uma viúva. Amém? Ou seja, o filho da viúva tinha morrido. Grande comoção, eu creio, a multidão muito triste, aquela viúva muito triste, eu creio, a mãe do jovem, e ali vinha a multidão de Jesus, ou seja, a multidão de Jesus vinha com seu discípulo, e uma grande multidão. Eu creio, meus irmãos, que nessa grande multidão vinha o quê? Vinha alegria, vinha milagres, vinha prodígios, vinha a própria vida. E essa outra multidão vinha o quê? Vinha a morte, vinha a tristeza, vinha a angústia, vinha a depressão, vinha tudo de ruim, vinha nessa multidão. Ou seja, são duas multidões diferentes. Jesus, com seus discípulos, vinha naquela multidão onde vinha a vida, onde vinha o próprio Deus ali com aquele povo, o povo feliz, o povo com o próprio Jesus, e vinha essa segunda multidão. Se encontraram as duas multidões. Jesus se compadeceu. No capítulo 2, aproximou a porta da cidade e saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão saiu com ela. Naquela época, irmão, a situação de uma viúva era muito difícil. Isso aí, ela não estava perdendo só o filho, ela estava perdendo praticamente o sustento dela. As viúvas naquela época, os filhos, quando a mulher perdia o marido, algum motivo de saúde algum, quando o marido morria, aquele filho dela era como se fosse o mantenedor da casa, era como se fosse, né, ele que mantinha aquela viúva. Ou seja, além dela perder o seu filho, ela estava perdendo todo o seu sustento, né? Por aí você tira uma situação de uma mulher daquela. É como se fosse hoje uma mulher que só o marido trabalha e de repente o marido morre e ela fica sem nada, ela fica sem o seu sustento. Praticamente era nesse contexto, né? Aí de repente apareceu aquela multidão, com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como diz aqui no capítulo 12, como diz no capítulo 13, aliás, vendo o Senhor Jesus, se compadeceu dela e disse: não chores. O Senhor Jesus observou, o Senhor Jesus já estava olhando para ela, o Senhor observou com grande compaixão, Jesus disse: não chores. Jesus te diz também: não chores. Quando Jesus disse: não chores, e ele diz assim: não chores, chegando, tocou o esquife e pararam de conduzir, e Jesus disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Meu irmão, Jesus, ele observa a tua tristeza, ele observa a tua situação, ele observa o teu problema. O teu problema pode estar morto, pode ser o impossível nesta tarde, nessa manhã, não sei, mas Jesus está te dizendo que ele vai tocar no esquife, e ele vai mandar: levanta-te, que eu vou te dar vitória.
Levanta-te que eu vou te dar vida. Levanta-te que eu vou solucionar esse problema. Aqui era um problema impossível, era a morte. Não tem solução para a morte. Mas Jesus, onde Jesus chega, chega o milagre, chega a solução, chega a salvação. Jesus diz assim: não chores. Primeira coisa que Jesus faz quando você se encontra com ele é te consolar. É te consolar. Jesus diz: não chores, mulher, não chores, não chores. No capítulo, aí diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ou seja, Jesus restituiu algo que estava perdido. E ele vai fazer isso na tua vida. Ele vai fazer isso no teu casamento. Não importa o problema. Talvez você diga: meu irmão, não tem mais jeito, acabou. Mas Jesus está te dizendo que há jeito sim. Do mesmo jeito que Jesus tocou no Steve, ele está te falando, ele vai tocar nesse teu problema. Ele vai trazer a solução, ele vai te restituir e ele vai te entregar a vitória na tua mão. Como entregou para essa viúva. Como entregou para essa viúva. Resta você saber qual é a multidão que você quer ficar. Qual é a multidão que você está nesta tarde, nessa noite, não importa. Você está na multidão que está com Jesus ou você está na multidão da tristeza. Talvez você, tantos anos da sua vida, você esteja nessa multidão que traz a derrota, nessa multidão que traz a morte para a tua vida, nessa multidão que vai enterrar ali o teu sonho. Eles iam enterrar o teu sonho, mas chegou a multidão de Jesus. Essa multidão que talvez você diga: qual é essa multidão? Essa multidão você vê todos os dias. Quando você passa nas igrejas, está tudo cheio. Quando você passa nas igrejas, essa é a multidão que Jesus te quer. A multidão da vida, a multidão que dá solução, a multidão que o Senhor Jesus está. A multidão que Jesus está a milagres. A multidão que Jesus está a maravilhas. A Bíblia diz que todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus. Diz: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o teu povo. Esta mensagem, Deus quer visitar o teu coração. Deus quer visitar a tua família. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar. A minha pergunta é: qual é a multidão que você se encontra? É a multidão que está Jesus? É a multidão que está a vida? É a multidão que está a solução? É a multidão que tudo pode? Ou é a multidão que tem a morte? Ou é a multidão que tem a derrota? Você que sabe qual é a multidão que você está, você tem que sair dessa multidão, meu irmão. Você tem que sair dessa multidão. Essa multidão, Jesus não te quer nessa multidão. Essa multidão, Jesus quer te tirar dessa situação. Não importa qual seja a situação. Essa viúva tinha perdido tudo. Essa viúva tinha perdido seu filho, seu único filho. Tinha perdido o seu sustento. No contexto dessa situação, a viúva, quando tinha um filho, o filho é que dava sustento àquela casa. Ela estava desesperada, irmão. Ela estava desesperada. Ela estava chorando. E toda aquela multidão de sofrimento, aquela multidão de clamor, aquela multidão do luto. Aí de repente o Senhor Jesus chega. E quando Jesus chega, quando ele toca, meu irmão, ele muda a situação. Jesus diz: não chores. Nesta tarde, nessa noite, nesta manhã, eu não sei, Jesus está te falando, meu irmão, não chores. Jesus está tocando no Steve. Jesus está tocando no problema. Jesus vai trazer a solução. Jesus está tocando no viciado. Jesus está tocando no prostituto. Jesus está tocando no drogado. Jesus está tocando. E Jesus vai te entregar essa bênção. Jesus vai te dar ele abençoado. Jesus vai mudar o teu cativeiro. Amém? Creia nessa palavra. Decida. Saia da multidão da tristeza, saia da multidão da derrota, saia da multidão do sofrimento. Vem para a multidão de Jesus. Vem para a multidão que está os discípulos de Jesus. Você tem que ficar perto do Senhor. Você não pode ficar nessa multidão. Eram duas multidões. E ali a multidão da vida se encontrou com a multidão da morte. Ali, naquele contexto, são duas multidões. Só que a multidão da morte se encontrou com a vida. Quando a morte se encontra com a vida, não tem como, meu irmão. O milagre acontece. Jesus disse: não chores. E Jesus está dizendo para você, nessa mensagem: não chores. Não chores.
que eu estou na multidão. Eu vou te encontrar, eu vou te resgatar, e eu vou tirar dessa multidão e vou te colocar na multidão da vida, na multidão que eu te desejo, que é a multidão que vai te dar vitória, a multidão da vida. É onde Jesus está. Aquela multidão seguiam Jesus, por quê? Porque havia milagres, maravilhas, havia proteção, porque a vida estava ali. A vida estava ali. Eu quero que você medite nessa pequena palavra, fique no teu coração. Fique no seu coração e vá para a multidão certa, a multidão do Senhor Jesus, a multidão que está à vida. Amém? Feche teus olhos que eu vou orar por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, glorificado, exaltado seja o teu nome. Meu Deus, nessa pequena mensagem que tu possa falar a essa pessoa que está vendo esse vídeo, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei, meu Deus, que a tua multidão da vida possa encontrar essa pessoa, que o Senhor possa tocar no Steve e que o Senhor possa entregar a ela a bênção dela, Senhor, a libertação que ela tanto pede, a vida que ela tanto pede, e que ela possa, meu Deus, ir para a multidão que o Senhor está, para a multidão certa, para a multidão da vida. Eu te oro e desde já te agradeço mais essa palavra que o Senhor me deu, e que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém, Jesus.